Hoje você vai ver mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. O plenário reconheceu o assédio judicial contra jornalistas. Os ministros também definiram a responsabilidade civil dos profissionais e dos veículos de imprensa nos casos de danos morais. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo por meio de duas ações propostas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Com a decisão, ficou reconhecido o chamado assédio judicial contra jornalistas e veículos de imprensa, que é a prática de ajuizar diversas ações na Justiça contra os mesmos profissionais em foros diversos, para constranger, dificultar ou encarecer a defesa deles. O plenário também decidiu que, uma vez caracterizada a prática, a parte acusada vai poder pedir para reunir todas as ações no foro judicial do lugar em que o profissional morar. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi seguido pelos demais ministros. Esse problema é muito grave e não se dá só em relação aos jornalistas. É importante, em ações futuras, que o Supremo Tribunal Federal possa evoluir nesse sentido. Isso se dá em relação ao mundo político, ex-exercentes de cargos políticos, quando saem, eles passam anos em audiências em diversas capitais, tendo que contratar vários escritórios de advocacia, correspondentes, verdadeiro assédio na questão dos agentes públicos por ações populares. Também estavam em discussão os limites da responsabilidade civil dos jornalistas em casos de danos morais. A relatora, ministra Rosa Weber, votou antes de se aposentar no sentido de que, para a condenação por dano moral em veículos de imprensa ou rede social, é necessário comprovar que houve disseminação deliberada de desinformação, manipulação de grupos vulneráveis, ataque intencional à reputação de alguém ou apuração negligente dos fatos. Uma outra proposta analisada foi a do ministro Luiz Roberto Barroso, de que jornalistas ou veículos de imprensa só podem ser responsabilizados em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, ou seja, em situações em que o profissional souber que a notícia veiculada é falsa. O ministro Alexandre de Moraes propôs alterar o critério de culpa grave para apenas negligência profissional na apuração dos fatos. A sugestão de Moraes foi acompanhada pelos ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli. Eu tenho duas sugestões ao final, a responsabilidade civil de jornalista ou de órgãos de imprensa depende, aí eu faria de maneira mais assertiva, será aferida na forma do título 3 do livro 3 do Código Civil. Ou uma outra forma de dar essa redação, será aferida na forma dos artigos 186, 187 e 188 do Código Civil, ponto. E aí nós não vamos criar cidadãos de uma categoria e cidadãos de outra categoria. Mas a maioria acompanhou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, pela necessidade do termo grave para que não se prejudique a liberdade de expressão. A democracia é caudatária de uma imprensa livre e independente e de pronto incutir, abstratamente por estes meios que se tem, o medo para que o jornalista não informe livremente. Me parece que demanda mesmo esse tipo de solução que foi dada tanto no voto da ministra Rosa e de uma forma mais pormenorizada e com a qual me ponho de acordo no voto de Vossa Excelência, incluída aí, em princípio, quanto ao dolo e à culpa grave. Assim, ficou definida a seguinte tese. 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Caracterizado
o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. E 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, evidente, entre parênteses, evidente negligência profissional na apuração dos fatos.